Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão. E aqui é o Dark Pelos. E você está assistindo o canal Variedados. E hoje a gente vai falar sobre como ser um mestre preguiçoso. Preguiçoso não, eficiente. Mas antes, um anúncio. Olá pessoal, aqui quem fala é o Danilo da Oficina do Orc, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para passar um recado muito importante. Olha só, estaremos fazendo um sorteio de um cupom para compras aqui na Oficina do Orc no valor de R$150 de desconto. Para participar é muito simples, basta entrar no YouTube, no canal do @Variedados e dar uma curtida, se inscrever e acompanhar o pessoal, que o sorteio será feito por lá. Aproveite também e passe no Instagram da Oficina do Orc para ver as novidades. Beleza? Um grande abraço para todos vocês aí. Falou! Bom, hoje a gente vai falar como ser um mestre sem fazer muito esforço, né? Já que eu não posso falar preguiçoso. E, claro, a gente tá aqui com aquele cara de sempre lá, o Thiago, né? Fala aí, mano. Hã? Thiago falando aqui. Vamos ver o que a gente consegue achar de informação interessante aí e otimizar isso aí. Vamos, a ideia é eficiente. A ideia é a gente tem que ser eficiente nesse programa. A gente tem que dar dicas pro pessoal de como fazer uma mesa eficiente, pô. Pro cara ser ágil, pro cara ser objetivo. Essa é a ideia. Boa. Tem razão. E assim, eu acho que a primeira dica que a gente tem que dar é você escolher um sistema que faça sentido com o que você quer jogar, né? Você ter uma noção do tipo, eu quero um sistema mais gameista. Você quer para um sistema mais simulacionista, a gente fala bastante de GURPS aqui no canal, né, Pimpão? Ou sistemas mais narrativistas, como World of Darkness, o mundo de vampiro, lobisomem, etc., né? E por que a escolha do sistema é importante? Porque o jogo vai fluir muito melhor. Então, eu vejo muita gente, às vezes, eu quero mestrar uma campanha de terror. E aí você vai ver a pessoa, vou jogar com D&D. Aí falando, então, cara... Não vai dar. Não com a 5.0. Vai ficar difícil. Assim, eu penso que talvez a escolha do sistema, ela perpasse pela segurança que você tem, para garantir que você tenha o jogo nos trilhos, né? Eu sou partidário de que, assim, você escolha um sistema que você já tem algum domínio, né? Ou que você possa aprender de uma forma que garanta alguma segurança para você não travar o jogo ou se frustrar, né? Ou frustrar os jogadores. Imagino que assim, né? Nem todo mundo joga sistemas genéricos e às vezes você se depara com a vontade de jogar um jogo com um tom, um cenário bem diferente do que aquele sistema que você está acostumado fornece, né? Então, assim, você tem duas opções. Ou você vai aprender mais um sistema específico, né, para você fazer aquele jogo, ou você vai partir para um genérico que dá bom alicerce, né, para rodar aquele tipo de jogo. Então, a hora que você tem esse, vou chamar de problema, né, mas essa situação de ter que escolher, se o sistema original, né, o seu sistema originário, vamos chamar assim, ou aquele que você tem mais domínio, não dá as opções, não dá as ferramentas para que você possa fazer, e você tem que ir para um sistema, né, novo, vamos chamar assim, né, ao escolher esse sistema, penso eu que você tem que avaliar duas coisas. Primeiro, a dificuldade, né, de aprender esse sistema, a curva de aprendizado, como você discute ele, o quanto que você pode contar com os materiais, não só o que está escrito, mas uma comunidade, por exemplo, para poder discutir, né? E também, assim, o quanto que ele pode entregar naquela proposta que você quer, de duas maneiras. A simplificada, né? Porque é a primeira vez que você vai mestrar um sistema, e avançada, né? Para ver o quanto que, conforme for passando o tempo daquela mestragem, né? E isso pode engrandecer as suas necessidades, o quanto que ele te dá de ferramentas aí para você abrir um pouco mais as opções. Eu, particularmente, sempre tenho uma preferência aí por sistemas genéricos, exatamente por isso, porque eles já têm uma cobertura muito maior aí com o mesmo set de regras, fazer várias e várias coisas sem muito problema, mas tem gente que não gosta, e aí tem esse dilema, né?
de ter que aprender sempre um sistema. Então, para escolher aí, vale bem o peso, né, de quanto custa, né, investir as moedinhas aí de jogo no aprendizado dele, ou fazendo o seu sistema natural, ou então improvisar também, né? Nem todo mundo faz da melhor forma possível, mas faz da forma mais adequada ou talvez mais divertida. Às vezes as pessoas têm a opção de, embora eu seja um pouco contra, de usar ferramentas distintas para aquilo que não foi originalmente pensado, mas é uma opção. Muita gente pega e adapta para D&D. É uma opção também. Uma outra dica que eu dou em cima disso é, se você vai começar um sistema novo, um sistema que eu ainda não conheço, um setting que eu ainda não conheço, mas eu quero experimentar isso, uma dica que eu dou, a gente vai conversar um pouco mais disso sobre se você vai usar o seu próprio cenário, um cenário pronto, mas uma coisa que ajuda bastante, eu quero entender esse sistema novo. A parte do meu objetivo de jogar essa campanha, jogar essa mesa de RPG, é também conhecer esse sistema novo. Porque a melhor forma de aprender a jogar um sistema novo é jogando, né? Você tem que ler, você vai ler as regras, mas você vai aprender de verdade as regras quando você experiencia elas. É aquele chamado para vamos sair do D&D, gente, vamos conhecer novos sistemas. Você não precisa saber de cabo a rabo o livro básico do novo sistema. Você começa com o básico e vai jogando e vai aprendendo. E a principal dica que eu dou nesse sentido é, sistema novo, setting novo, cara, pega uma aventura pronta. Por quê? Porque a aventura pronta vai te dar aquele know-how de como que o sistema é feito para rodar da maneira mais crua e mais objetiva. Você vai ser mais eficiente. E aí depois que você já dominar um pouco mais aquele sistema novo, aí você começa a poder brincar com ele mais, criar em cima dele. Então é aquele objetivo. Todo sistema vem com a aventura pronta, então é fácil você chegar num sistema novo e pegar uma coisinha pronta para já jogar de forma objetiva e não precisar ficar se debruçando muito nos livros e do tipo, eu preciso estar dominando por completo o livro para começar a jogar. Tanto que tem muito jogo, tem muito sistema que tem as versões gratuitas com aventuras introdutórias gratuitas, inclusive. Que são pequenos compêndiozinhos, pequenos folhetins que vão te dar uma noção de como é que funciona o jogo, como é que funciona o setting, e você vai poder entender melhor essa dinâmica. Então, a principal dica que eu dou é, você vai escolher um sistema e você vai para um sistema novo, tenta aproveitar algo que já está construído ali naquele sistema para te ajudar a entender melhor esse sistema. Tem um outro ponto também que é muito importante e interessante nos dias de hoje, é que, assim, é muito fácil você achar na internet pessoas jogando o sistema, pelo menos os principais, né, os top 10 aí mais falados ou mais conhecidos, né? Geralmente você encontra aí no YouTube pessoas rodando mesa, então isso é um facilitador muito grande para escolher. Quando você começa a pensar em um sistema, um ponto muito legal é você ver como ele roda na prática, né? E hoje está muito fácil isso facilita bastante aí você fazer essa escolha, né? Você, eu tô com vontade de jogar, por exemplo, D&D. Você tem vários canais aí mostrando mesas, né? Sejam boas, sejam ruins, mas tem parâmetro, né? GURPS também, você tem muita gente jogando, você vê as pessoas assim, né? Como que na realidade aquilo funciona, né? Eu acho que isso é importante também. Não tanto quanto o D&D, mas todo sistema você vai achar o pessoal jogando, principalmente os maiores, né? É claro que se você tentar achar alguém jogando uma mesa de um sistema que não está sendo publicado há 20 anos e ninguém lembra, vai ficar um pouco difícil. Mas é capaz de existir, inclusive. Mas... Sem referência ao GURPS, né, Dark? Não. Isso não foi uma indireta, hein? Não foi uma indireta para o sistema, né? Existem formas de você entender como funciona o sistema e escolher um sistema que se adapte ao que você quer fazer. Isso já te elimina dor de cabeça no futuro, que você tá achando que vai acontecer uma coisa e vai acontecer outra. E aí ele elimina frustração, que é uma coisa que pode fazer com que a mesa desande, mas é aquele jogador que veio pensando numa coisa e recebeu outra. Você mesmo como mestre estava esperando que ia deixar seus players assustados com alguma coisa, mas eles têm 150 de HP, como é que eles vão ficar assustados com o monstro? Eu acho que do lado do mestre, sem muito esforço,
com baixa estamina. Eu vou dizer o seguinte, cara. Eu já vi gente querendo usar arma de fogo no D&D. Ah, mas tem regra de arma de fogo no livro do mestre da 5ª edição. Tem, cara. Mas olha só, o jogo não é feito pra isso, cara. Sabe? Tipo... ele não aguenta, tá ligado? Então, assim, no primeiro momento que você coloca um fuzil automático na mão de um cara no D&D... Primeiro, 2 coisas vão acontecer. Vai parecer um negócio totalmente maluco. E segundo, você não vai ter a sensação de que aquilo é uma arma de fogo de verdade, né? Porque se você ler as regras, aquilo lá não é uma arma de fogo automática, tá? Por qualquer padrão que você tenha, cara. Qualquer filme de ação que você já assistiu na sua vida não vai respeitar aquilo que está escrito ali. Então, se o sistema que você domina não encaixa, procura outro. Porque isso vai te dar muito menos trabalho. Confia, cara. Tipo, você vai falar, mas eu vou ter que aprender um outro sistema de regras. E depois que eu já envolvi, já gastei muito dinheiro aqui com D&D. Meu amigo, o tempo que você vai gastar adaptando esse sistema, tentando fazer ele funcionar para uma coisa que ele não foi feito para funcionar, você já tinha aprendido outro. Não tenta reinventar a roda dentro de um sistema que não aguenta a roda. Vai num que ou te deixa fazer o que você quer, ou ele prevê que você vai fazer alguma coisa parecida, como qualquer genérico, ou de repente algum jogo que tem um determinado tema, mas ele é um pouco mais aberto na abordagem, mas não tenta Frankenstein o seu sistema atual, cara. Não adianta tentar trazer uma Uzi pra sua vila do Naruto, cara. Não vai dar certo. E bem, próximo passo, que eu acredito que seja extremamente importante, cara, vou montar uma mesa, faz uma sessão 0. E é engraçado, porque hoje em dia essa definição de sessão 0 é uma definição que já tá muito mais definido, né? E o pessoal lembra de você usar a sessão 0 para definir expectativa, você traça os limites, exatamente para evitar frustração, evitar que as pessoas não saibam aonde estão entrando naquela mesa. E aí, se você evita a frustração, a mesa vai ser muito mais saudável, vai durar muito mais tempo. Enquanto que se o cara chega novato ali e não sabe o que está esperando, e está esperando uma coisa e você está pensando em outra coisa, esse conflito vai gerar problema no futuro. Isso vai te dar dor de cabeça. E para você ser um mestre eficiente, você tem que evitar isso. Então, sessão 0, define. E é uma coisa que a gente já fazia quando isso ainda não tinha um nome de sessão 0, pelo menos eu não lembro de ter esse nome, que era aquelas mesas onde a gente ia, o primeiro dia que a gente ia na casa do amigo, do mestre, para montar a ficha de personagem. Né? Numa época que você não tinha tanta internet, a gente não jogava RPG via internet, então tinha esse dia que você montava o seu personagem e meio que essa conversa já rolava, né? De forma meio que informal, e hoje isso está muito mais bem definido, né? Do ponto de vista de organização de uma mesa de RPG, para te ajudar a não passar por questões de você estar querendo montar uma mesa de terror e aparecer um cara querendo ser o comedor de todo mundo, né? Tipo, achando que é uma mesa de fanfic de sexo, né? Que acontece. Já ouvi falar. Essa questão da sessão 0, eu também concordo que assim, isso desde que o RPG é RPG, né? Em alusão a desde que o mundo é mundo, né? Isso é feito, mas de forma não estruturada. É que hoje, na minha opinião, né? Isso ficou mais estruturado, mais formal, vamos dizer assim, porque as pessoas estão jogando online com desconhecidos. Sim, antigamente era um amigo de um amigo que vinha, então você tinha uma rede de relacionamento para dizer um pouco sobre a coisa, mas embora a gente saiba muito bem que isso não representava nada, né? Assim, você conhecia as pessoas e ainda hoje conhece até a página 2. Então eu acho que é uma forma de você resguardar tanto os interesses do mestre, que tem que se divertir, né? Sim. Ele está com uma proposta ali, ele é o proponente daquele jogo, e também resguardar a diversão dos jogadores, porque imagina, né? Na sessão 0, o mestre fala, nosso jogo é um cenário de baixa fantasia, de baixa magia, numa pegada mais Conan, e de repente aparece alguém querendo fazer o Naruto. Fica complicado, né? E nesse momento,
acho que uma dica não listada, mas muito importante, é que o mestre deve se impor, não é ser grosseiro nem nada, mas ele deve se impor para manter a proposta dele dentro daquilo que ele consegue controlar e conceder conforme ele pode controlar tanto o sistema quanto a história, para evitar que no futuro tanto ele quanto os jogadores tenham dor de cabeça. Porque imagina, se numa situação igual essa do Naruto, e aí sem referência, apenas um exemplo, né, que foge bastante da pegada que ele estava propondo. Se ele fizer uma concessão de fazer um Naruto, o primeiro problema que ele pode ter é, assim, desagradar os jogadores ao redor, que talvez não concordem com aquilo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, ele próprio pode se desagradar porque ele estava querendo dar um tom um pouco mais sombrio, mais mortal, e ele vai ter que lidar com dois problemas. O primeiro é tentar encaixar esse personagem num contexto alienígena para ele. Ele é um alienígena naquele contexto. E o segundo é, vinculado à escolha do sistema, imagine se ele não souber como fazer o Naruto naquele sistema. Então ele vai ter dois problemas. Né? O problema de controlar as regras em relação ao Naruto e controlar o cenário em relação ao Naruto. Sim. E por fim, a pessoa que está propondo o Naruto também vai se frustrar, porque ela vai ver que assim, aquele jogo lá que ela estava esperando, ele não vai acontecer, porque é um jogo um pouco mais mundano. Essa sessão zero ela é importante por esse aspecto. E uma coisa que poucas pessoas falam, né? E você citou bem em relação a por exemplo, o gatilho, né? Que é uma coisa que hoje está um pouco mais em voga, mas isso já acontecia. Tem relato de pessoas que em mesas de terror ou de algum tema tinham problemas com isso, para que assim, todo mundo saiba o que vai ser tratado naquela mesa. Acho que é importante saber o tom dela. Exatamente. E aí, não porque a responsabilidade do mestre é dosar isso, não por isso, mas que também por isso o mestre possa saber se ele pode tratar de alguns temas e o jogador, se ele tem condições de jogar um jogo como aquele, né? Porque assim, a responsabilidade não é só do mestre. Sim. A responsabilidade é do jogador, é própria, né? O empoderamento do jogador, para saber se ele tem condições, se ele tem necessidade, por exemplo, de uma terapia para poder lidar com aquele tema, ou se realmente ele não tem condições, para que não tenha problemas, né, nesse relacionamento aí entre todo mundo que está envolvido, né? Exatamente, até porque tem muita gente que vem com aquele papinho, não, melhor terapia que existe é uma boa mesa de RPG. Mano, não. Se precisa de terapia, vai pra terapia. RPG é diversão. RPG é um negócio que faz bem, que é uma diversão que faz bem pra vida, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O negócio é o seguinte, RPG é terapêutico, mas ele não é terapia. Isso. Então, assim, não inventa, bicho. Sabe? Tipo, não é terapia, você não é profissional. Tem um monte de coisa dentro da nossa cabeça que ninguém... Assim, que você tem que estudar anos pra entender como é que o negócio funciona. Para de palhaçada. Assim, pode ser um negócio bom, pode ser um negócio que te ajuda, pode ser um negócio que te distrai e tal, não sei o que. Não vai resolver o seu problema. Não. E tem um mote que fala, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Exatamente. Então acho que cabe como reflexão isso, né? Uhum. Ele é legal, ele é terapêutico, vamos colocar assim entre aspas, né? Num contexto vulgar, né? De se falar sobre terapia, né? Uhum. Mas se você não estiver preparado para aquele contexto, cara, possibilidade de você piorar um quadro ou startar quadros clínicos aí é ruim, é iminente, tá? Sim, pra ser bem objetivo. Cara, você tem um jogador que declarou pra você, mano, eu morro de medo de aranha, eu tenho pavor de aranha, e você vai fazer uma mesa de D&D, não usa umas aranhas gigantes, sabe? Tipo, troca de monstro, bota um outro monstro, bota um rato gigante no mesmo lugar que teria uma aranha gigante. Normalmente eles estariam no mesmo esgoto. Nesse nível de concessão, eu acho que é super tranquilo aí, dá pra tratar. Agora, me preocupa assim, né? Aquele que não consegue tratar com tema de terror ser inserido num contexto de terror. Aí, né? A pessoa tem que ter a noção do tipo, mano, você tá bem pra jogar um jogo de terror? Também é isso, né? O jogador tem que saber se ele tá bem ou não. E tudo bem. Você fala, eu acho que eu tô bem. Começou, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, aí o jogador sentiu que, putz, não vou aguentar.
Cara, conversa, comunicação é o ponto-chave. Eu falo pro mestre, acho que não vai dar pra mim o tema, não é que a mesa tá ruim, mas é que pra mim tá difícil. E aí, a gente tava falando de usar no meu cenário não tem isso, no meu cenário tem aquilo, e aí a gente vai pra uma outra questão que eu acho que ajuda bastante a eficiência da mesa, é você saber qual cenário você vai usar. Eu já citei também na questão de você vai usar um sistema novo, pega uma aventura pronta, você vai usar um cenário seu ou você vai usar um cenário pronto? Ambos têm prós e contras. O seu cenário, eu sou um mestre que adora criar cenário, mas dá trabalho criar cenário. É um negócio que... Tem níveis diferentes de trabalho também, né? E níveis diferentes de trabalho. E você não precisa criar cenário, né, Pimpão? Sim, e aqui, meus amigos, o negócio é o seguinte, eu vou falar pra vocês como é que eu faço. Vai ser rápido. Saca só. Vai criar um cenário? Cria um mundo, tá? Que mundo que é esse? É a Terra? É um planeta que parece a Terra, mas é totalmente medieval e fantasia medieval? É um planeta deserto, tipo Duna? É um planeta que é uma cidade só, tipo Coruscant de Star Wars? Ou, na verdade, Tantor de Fundação? Não interessa. Eu ia falar da Absalom Station Pode ser. Beleza. Tá, esse espaço, tá. O que vai ter? Vai ter magia? Vai ter alta tecnologia? Vai ter uma fusão disso? Vai ser pós-apocalíptico? Vai ser um negócio que... Uma civilização que... Um povo que chegou lá agora e que tá descobrindo como é que era a civilização antiga, o que eles tinham de tecnologia ou não, as crenças e tudo mais. Beleza. Tá, agora por que você quer jogar esse jogo? Eu quero jogar porque, sei lá, eu tenho uma ideia de fazer um negócio que os caras ficaram perdidos no espaço, acabaram caindo nesse planeta aqui e agora eles estão explorando o que tem, né? Eles estão se estabelecendo e tal, e eles estão explorando, não encontraram nenhum sinal de vida inteligente e eles estão procurando saber das coisas, vai ter bastante exploração, porque os caras vão entrar em ruínas e tal, não sei o quê. Beleza, legal. Então você já definiu que os caras vão vir do espaço, que os caras são alienígenas para aquele planeta, que o planeta não tem vida inteligente e que mas teve em algum determinado momento e os caras não sabem por que não tem mais. Os caras foram embora, os caras morreram, se morreram lá, morreram de causas naturais, morreram devido a uma guerra, tem sinais disso, né? Enfim. Beleza? Fechou? Fechou. Agora vamos pro micro. Onde é que vai começar? Sessão 1. Onde é que vocês vão entrar? Sessão 1 vai ser a nave caindo. Legal. Tá, então vamos pensar. Os caras vão começar dentro da nave? Vão. Tá, qual que é a primeira cena? A primeira cena é eles acordando da criogenia, porque deu um problema lá no sistema da nave e eles acordam com, tipo, tudo tocando alarme e tal, não sei o quê. E a nave perdendo o controle para entrar, né, na atmosfera. Pô, bacana. E o que eles vão fazer? Assim, tá, legal, mas o que eles vão fazer? Só vão ficar desesperados e a nave vai cair? Pode ser. E aí depois você começa a história já lá? Pode ser. Mas vai acontecer alguma coisa dentro da nave, de repente eles vão tentar salvar a nave, de repente... E se eles forem fazer alguma coisa dentro da nave, isso vai ser relevante? No sentido de... Se eles conseguirem um sucesso, será que eles atenuam a queda? De repente sobrevive mais gente? Ou se eles fracassarem, será que isso poderia causar mais estragos, né, na nave? Eles poderiam perder alguns determinados recursos, morrer mais gente, ou perder, tipo, alimento, suprimento, entendeu? E aí, puta, vai ter que chegar lá, vai ter que já sair coletando, caçando, entendeu? Esse tipo de coisa. Beleza, desenhou a primeira sessão? Bora jogar. Valeu, falou. É só isso. Né? Eu sou bem partidário de alguma eficiência nesse sentido por dois motivos, né? O primeiro é que, assim, criar todo um universo vivo, né? Que, assim, dá para você criar um universo estático e morto lá, mas dar um sentimento de vida requer muito trabalho. E as coisas, tanto na literatura quanto no RPG, só são vivas se você estiver jogando com ela ali. Então, imagina o seguinte, né? Esse contexto aqui da exploração
de um planeta, né, que o Pimpão colocou. Você precisa definir todos os planetas da galáxia nesse primeiro momento? Não, precisa. Você gosta de fazer? Puta, bacana, vai lá e faz, não tem problema, cada um tem uma pegada. Mas, pense em 2 autores que acho que a grande maioria conhece aqui, eu gosto dos 2, e imagino que muita gente goste dos 2, mas vejam 2 abordagens diferentes de um mesmo contexto. O Tolkien, ele é extremamente detalhista, ao nível de ter criado idiomas, né? E todo o lore de um povo, para que ele tenha todo aquele contexto. Você precisa ter lido o Silmarillion para ler O Senhor dos Anéis? Não precisa. E você precisa conhecer o idioma élfico para entender? Não precisa. Um monte de gente nem conhece isso, né? Mas ele está lá, se você quiser consultar, se um dia você quiser adentrar mais naquele mundo, você consegue. E aí você tem um outro cara, que é o Robert Irving Howard, que é o cara que fez o Conan. Os contos do Conan são totalmente independentes. Um não se comunica com o outro, né? De uma maneira um pouco mais simples, né? Simplória de se falar. E os 2 são igualmente bons. O Conan é esse exato exemplo de que você foi lá, preparou aquela sessão e as pessoas foram lá e começaram a explorar aquele lugar sem nem saber o que tinha acontecido, né? Você tem aquele conto da Torre do Elefante, ele dá um pequeno exemplo daquela criatura que é encontrada ali, e você fica imaginando na sua cabeça como ele foi chegar ali, a jornada daquele cara até ali. E acabou. É isso. E aí tem um outro ponto também que acho que é importante, que a gente tem que ressaltar, que apesar do detalhismo de muitos mestres, isso pode desembocar em 2 problemas. O primeiro é travar um pouco o jogo, tanto cenário quanto sistema podem travar se forem muito detalhistas. E o segundo, que a grande maioria dos jogadores não se importa. Por exemplo, qual é o nome da moeda corrente daquele reino? Quem são os grandes nomes daquela cidade que eles vão passar e vão dormir uma noite e não vão falar com ninguém? Sim. Então, eu vejo, por exemplo, eu sou um mestre que gosta pra caramba de criar, tanto que eu crio um calendário pro meu mundo. Você acha que eu me preocupo? Eu fico bravo com meus players que eles não sabem a data onde eles estão? Eu não vou ficar bravo com isso. Eu tenho o meu controle, porque isso é nerdice minha, porque eu gosto. Mas eles não vão saber que dia que eles estão. Eles vão ter uma noção de qual a season que eles estão, sabe? Qual a época do ano que eles estão. Vocês estão na primavera e tal. Mas tem alguma coisa que vai rolar dias? Beleza. Então eu falo pra eles, isso daqui é daqui a tantas semanas. Pra você ter uma noção. Pra eles terem uma noção de tempo de quanto falta. Porque eu estou controlando os dias. Porque eu gosto disso. Mas usando mesmo o exemplo do Tolkien que você deu, cara, você pode criar tudo. Todo o universo do Tolkien. Se o Gandalf não for lá e não bater na porta do Bilbo, não tem aventura. O RPG, ele é tipo música, show de música, ele é tipo teatro. Ele só acontece quando ele acontece. Ele é efêmero. O teatro só acontece em cima do palco com o público. O show de música só acontece quando tem as pessoas tocando ao vivo com uma plateia. Entendeu? Mesmo que a plateia seja uma pessoa, só acontece aí. O RPG, ele só acontece quando ele é jogado. Ele não acontece quando você está lendo um livro. Ele não acontece quando você está preparando uma sessão. Ele não acontece quando você está conversando com seus amigos sobre RPG. Ele não acontece quando você está ouvindo um podcast de 3 tiozinhos aqui falando sobre RPG. Tiozinho não, tiozão, cara. Tem 2 metros de altura. Mais respeito. Então, e ele só acontece quando você joga. Se você não jogar, não tem RPG, cara. Então, assim, não se mata criando um negócio, um panteão de deuses que, não sei que, árvore genealógica, quem pegou quem traiu quem matou quem. Mano, bicho, cria a taverna. Cria a taverna. Sabe? O que tem pra fazer dentro da taverna? Quem que tá dentro da taverna? Quais os ganchos de aventura que os jogadores podem perseguir? De repente você tem umas 3 coisas ali que eles podem se meter. E não necessariamente essas coisas vai usar todas essas coisas, né?
E olha só, o que não usar, você pode levar isso pra uma outra taverna, entendeu? Você pode usar isso depois, se você quiser. Ou usar isso em outro jogo, com eles mesmo, sabe? Quando você for fazer uma outra campanha, enfim. Nenhuma ideia desperdiçada. Tem algum jogo? Um jogo de dardo nessa taverna? Tem um joguinho de tacar a argolinha pra ela ficar presa no pedaço de ferro? Tem o quê? Sabe? O que tem pra fazer? Por que eles estão lá? Por que você quer que eles estejam lá? Entendeu? O que vai acontecer? Não quer que seja uma taverna? Cara, estabeleça qual vai ser o início da aventura, então. Se não vai ser numa taverna, vai ser aonde? Vão começar todos presos por um vilão? Então, define como é que vai ser aquela prisão. Vão começar todos, sei lá, no meio de uma floresta, perdidos? Define ali aquela floresta, aquele primeiro espaço, e define para onde eles vão. E a cada medida que eles forem tomando decisões e forem caminhando, você se prepara, e é aquela coisa, né? Do tipo, eles chegaram num local onde você não imaginava que eles poderiam ir. Se você tá dando bastante liberdade para eles. Cara, você sempre tem duas opções. Você pode improvisar. Tem muita gente que não gosta de improvisar. Cara, você termina a sessão, às vezes a sessão acaba um pouco mais... Tipo, gente, beleza, ó, acabou aqui. Próxima sessão, essa dungeon tá pronta. Essa dungeon vai estar preparada. Aí você prepara a dungeon e vira que segue, cara. Ao mesmo tempo, né, essa questão da criação, e aí quando a gente está falando de RPG, a gente sempre remete à criatividade, à criação, né? Eu, particularmente, sou um pouco contra o desperdício criativo inventando a roda, né? Por exemplo, imagina, você quer fazer um set, você joga D&D ou outro sistema, como eu faço, e eu gosto de cenários que já estão já estabelecido. Eu já passei dessa fase criativa de cenários. Para mim, hoje, já não... Dá muito trabalho e não vejo resultados. Eu não vejo como produtivo isso. Prefiro consumir os cenários, porque além de ter tudo isso que a gente já conversou pronto, para que você possa usar sem se esforçar, nesse sentido, né? E aí, assim, esforçar-se para criar a narrativa, a história, de uma forma geral, e não os panos de fundo que estão ali. Que muitas vezes os jogadores nem vão encostar? Não vão encostar, tem isso também, você vai perder tempo. Pegar um cenário pronto tem essas benesses, né? De você não gastar tempo com aquilo que já está pronto e você ter que inventar a roda. E a mesma situação que está se falando aqui, embora criar um cenário seja mais razoável do que criar um sistema, mas embora isso é um outro show, eu não quero entrar nessa polêmica. Esse é outro podcast. Esse é um outro podcast, né? O antissistema propismo. Mas não é disso que a gente está falando. É que gastar tanta energia para criar um cenário que já existe também é um assunto que é complicado, porque já está ali. Você vai jogar uma única vez, por exemplo. Para que você vai gastar todo esse tempo, né? Criando aquilo? E aí, vai no pronto. Esses vários cenários que hoje já existem, e a gente tem uma possibilidade de diagnosticismo de cenários, né? De você pegar, por exemplo, um cenário do D&D, jogar em GURPS, jogar em Savage Worlds, jogar até em chamado de Cthulhu. Dá para você jogar, por exemplo, Ravenloft, né? Que é um cenário de terror de D&D. Funciona bem no AD&D, mas também funciona muito bem em todos esses que a gente falou em GURPS, até em chamado de Cthulhu, Savage Worlds também tem adaptação. Então, o cenário, quando pronto, ele lhe permite fazer esse tipo de coisa, de pensar da melhor forma de extrair aquilo que o cenário tem a oferecer. Mas aí isso a gente chega num outro ponto, que é você definir se a sua campanha vai ser um railroad, ou vai ser improviso, vai ser uma mistura do tipo... E eu não tô falando railroad naquele sentido do bem ruim da coisa de ser que o mestre não aceita mudanças. Tô falando railroad mais no sentido de ser uma aventura mais fechada. Você não tem muita opção de sair daquela aventura. Como seus players vão resolver a aventura, tá aberto. Mas não é que nem certos mundos sandbox ou certas coisas sandbox onde o improviso é totalmente aceito. São versões diferentes de como jogar. E são coisas que você vai ter que definir. Você vai querer uma história mais fechada ou uma história totalmente improvisada. Isso é uma coisa que você vai ter que definir. O quanto que você quer se preparar, o quanto que você quer improvisar, né?
Porque não tem nenhum problema. O pessoal fala mal do Railroad, mas o Railroad que o pessoal fala mal é aquele Railroad onde você tira a agência dos players. Onde você não deixa, ou do tipo, por que os players estão até jogando, sabe? Vai escrever um livro, sabe? Vou dar um exemplo aqui de Railroad que eu fiz com o Dark. A gente tá jogando Traveler agora e eu peguei uma aventura pronta. Nessa aventura pronta, eles ganham uma nave, só que a nave tá no topo no vulcão. E a aventura, o livro da aventura, ele passa algumas páginas falando dos desafios de escalar a montanha, por exemplo. Ah, vocês vão ter que subir lá, não sei o quê, porque não tem tal coisa no planeta, não tem tal coisa no planeta, bababá. E aí, um dos jogadores falou assim, pô, mas eu vou tentar tal coisa. E aí a própria aventura fala, não, cara, só tem, tipo, 3 veículos que poderiam, são antigravitacionais, poderiam chegar lá. Aquele assentamento ali é um assentamento relativamente pobre, não tem tanta grana assim, não tem tantos veículos, não tem tantos recursos. Mas como é que eles chegaram lá, naquele planeta? Eles chegaram com uma nave, né? Eles pegaram carona numa nave. E aí um dos players falou assim, tá, eu vou ligar pros caras da nave e vou oferecer uma grana pra eles levarem a gente até o topo do vulcão. Eles estão parados aqui abastecendo. Eu falei, faz total sentido, entendeu? Tipo, aí eu falei, tá bom, eu vou jogar um dado aqui, um D6, porque a nave demora um D6 horas pra ser reabastecida e a gente vai ver quanto tempo deu. Deu 5 horas. Deu tempo Putz. da gente ligar e eles ainda estarem... E aí, beleza. Quantos que você cobra? Cobro tanto. Então tá bom. Pra quem tá pilotando a nave não é esforço nenhum, né? E aí eles, chegaram no topo do vulcão, entendeu? Por quê? Porque eles vão ter que pegar a nave. Se eles não pegarem a nave, vai ficar difícil. Em vez de eles seguirem o caminho da aventura, que é escalar a montanha, e tem um monte de coisa falando da montanha, dos perigos, da altitude, dos bichos, dos não sei o quê. Não. Os caras chegaram lá no topo assim, pá, resolveu. Então, acho que tem esse railroad de que assim, cara, os caras têm que chegar nessa nave. Ponto. Esse é o railroad bom, esse é o railroad do sentido a aventura tem uma missão objetiva. Como é uma aventura pronta que conta uma história, né, não é uma aventura, não é um módulo de D&D antigo como o Keep on the Borderlands, que é assim, tem esse local, entendeu? Não tem uma história, tem esse local, né? E vamos lá. Mas não é esse o caso. O railroad ruim seria eu falar assim, não dá. Não dá, não tem veículo, não tem nada, a nave já foi, a mulher não quer te levar, né? A capitã da nave não quer te levar, mas surgiu uma resolução razoável ali, faz total sentido, integra bem até com o tipo de jogo que a gente tá jogando, né? Então faz todo sentido. Aquele personagem, um personagem que ao longo da carreira dele, né, focou mais no social, tal, não sei o quê. Fazia sentido ele conseguir fazer essas coisas e foi. O único dado que eu rolei ali foi pra ver se a nave ainda tava lá. E é uma rolagem interessante, porque são duas coisas interessantes que vinham dessa rolagem. Se a rolagem fosse baixa, a gente ia seguir pela aventura prevista. Se a rolagem fosse alta, a gente seria recompensado pela ideia diferente que a gente teve. Tem esse railroad mais ou menos, em que, tipo, eu sei o que vai acontecer, eu não sei como vai acontecer, que é isso que eu acho que a maioria do pessoal faz, quando fala que não é railroad. E tem o sandbox, que apesar de ele parecer que é um negócio totalmente de improviso, ele acaba não sendo, porque se você tem uma preparação, e aí você tem que mudar o seu jeito de preparar as coisas, você consegue viabilizar aquilo sem ter lá grandes capacidades de improvisação. Explico. Se você tem um negocinho, olha, a gente vai chegar aqui nesse planeta, né? Vamos continuar no espacial. A gente vai chegar aqui nesse planeta e aí vai ter umas 3, 4 coisas acontecendo, né? Tipo, uns 3, 4 ganchos de aventura aí. Vai ter o cara que foi fazer uma expedição lá no meio um grupo de cientistas foi fazer uma expedição lá no meio da floresta e não voltou, né? E
sei lá, uma agência de fora daquele mundo que organizou essa expedição e tá oferecendo uma recompensa. Tem uma treta no bar, sei lá, que vocês estão, no espaçoporto. Acontece alguma coisa no espaçoporto. Entendeu? Aí você coloca vários ganchos, assim, diferentes. Para que lugar que eles vão, você não tem como saber. E, ao mesmo tempo, você planeja, né, ou pode planejar em linhas gerais, né, onde que aquilo vai dar. Mas o mais importante é planejar assim, tá, o que vai acontecer com os caras que estão perdidos na floresta? O que vai acontecer com a treta no espaçoporto? O que vai acontecer, e aí muito mais importante que isso, o que vai acontecer sem os jogadores estarem envolvidos? Porque isso aí vai te dar a preparação que você precisa para saber, quando os jogadores interferirem naquele cenário, o que está acontecendo e o que pode acontecer. Porque se você falar assim, não, vai ter uma treta no espaçoporto, aí se os caras quiserem vai acontecer tal coisa, porque aí o cara vai atirar no fulano, que não sei... Não, entendeu? Tipo, vai ter uma treta no espaçoporto porque vai ter um cara que tá tentando entrar com sei lá, um contrabando naquele negócio, naquele planeta, deu errado ali na segurança e o cara tá causando uma confusão e talvez tenha um tiroteio. E tem os cientistas. Então, assim, qual que você vai seguir, meio que não interessa, porque os dois vão acontecer, né? Então, vai ter a treta, o cara vai causar treta, se pá, ele vai conseguir, né? O objetivo dele é entrar naquele planeta com aquele contrabando e vender, né? De repente isso aí é uma encomenda. E os cientistas vão continuar perdidos na floresta. Então, se você perseguir o contrabandista, o que vai acontecer com ele? Você vai descobrir que o cara, sei lá, o cara conseguiu fugir do espaçoporto, e aí ele vai tentar entregar essa mercadoria pro comprador, e aí depois ele vai tentar voltar pro espaçoporto e cair fora numa nave. Ele não chegou com a nave dele, né? Ele chegou com uma nave, chegou de carona. Então ele vai tentar sair daquele planeta depois. Mas o que acontece com os cientistas? Bom, os cientistas estão lá perdidos e procurando uma saída e não voltaram, e de repente algum deles ficou machucado, foi envenenado por uma planta desconhecida que eles estavam estudando, ou foram atacados por animais selvagens, ou descobriram alguma anomalia ali naquele planeta. Mas o importante é, cara, se você decidir seguir o negócio do cientista, deixar a treta pra lá, decidir o negócio dos cientistas, o contrabandista vai entregar a mercadoria pro cara e vai sair daquele planeta. Mesmo que você não tenha feito nada, mesmo que você, jogador, não tenha feito nada em relação a isso. E aí você vai atrás do cientista e vai descobrir o que aconteceu. Se você seguir o contrabandista, o cientista lá que foi envenenado pode morrer em 3 dias. Aí você pode falar, ele vai morrer em um D6 mais 3 dias. Entendeu? E aí você vai ganhar uma recompensa. De repente, essa recompensa é pela quantidade de cientistas que você conseguiu trazer de volta, né? Você conseguiu trazer a equipe inteira de, sei lá, 5 integrantes, você ganha uma recompensa. Se alguém morrer e tal, não sei o que, você ganha outra, né? Você ganha menos. Então, tudo isso tem que acontecer, entendeu? Porque aí você tem um sandbox do sentido assim, não só você não sabe como eles vão resolver, mas você não sabe o que eles vão resolver. Se é que eles vão resolver. Então, por isso que é muito importante você criar o lugar e a situação do que você criar a história. Porque a história vai ficar a cargo dos jogadores, das ações dos jogadores. E por outro lado, né, você tem todo aquele planeta preparado. Você sabe que vai ter um contrabandista entrando, você sabe que vai ter alguma coisa estranha na floresta. Você sabe que, de repente, tem alguma treta política rolando ali naquele planeta e tudo mais. Então você já prepara esse tipo de coisa, né? Pode ser um planeta, pode ser uma cidade, pode ser um vilarejo, né? Pode ser um castelo, tanto faz. Mas se você preparar ali as coisas que estão ao redor e souber o que vai acontecer, o que aquele cara vai fazer, independente da ação dos jogadores, você está preparado para o sandbox. E aí, claro, né? Os jogadores vão lá impedir o contrabandista. Se pá, eles conseguem impedir o contrabandista antes de sair do espaçoporto. Consegue pegar ele lá.
Ou então, tipo, fala assim, não, vamos tentar descobrir quem que é esse comprador, o que que é essa mercadoria, quem que é o comprador, e por que que o cara tá, né, se arriscando tanto. Então, isso pode desenvolver coisas muito mais interessantes pro seu jogo, porque aí você, mestre, passa a também não saber o que vai acontecer. E você também fica empolgado, do tipo assim, porra, o que será que vai acontecer agora? Porque isso, geralmente, a gente vê isso com o jogador, né? O jogador não sabe o que vai acontecer, mas o mestre sabe. Mas se o mestre também não souber o que vai acontecer, também fica mais legal ainda, porque aí você, mestre, tem também de volta aquela sensação que geralmente fica relegada só ao jogador, de não saber o que vai acontecer. Você se diverte e é pra todo mundo se divertir. Então você tá trazendo também pro mestre o papel de jogador, de player. Ele tá se divertindo, ele tá se curtindo a mesa junto com os jogadores, que é o que deve acontecer, que é o ideal. Entendeu? Acabou a sessão, tá? Gente, pra eu preparar a próxima, o que vocês querem fazer agora? Ah, a gente quer ir lá pra tal sistema pra ver tal coisa, porque eu quero falar com fulano. Beleza, entendeu? E aí você já prepara o que tem ali naquele próximo sistema. Você vai pulando de acordo com o que os players vão conhecendo. Exatamente. Então aquele Fog of War que a gente vê nos jogos, geralmente de estratégia, né? Que você vai andando com as suas unidades e vai abrindo o mapa, aquilo lá também é pro mestre. Então o mestre não é o cara que sabe como é que é o mapa inteiro, não. O mestre é o cara que vai na frente, é aquela unidadezinha que você manda na frente sozinha. É o Scout. É, o Scout. E aí ele vai e aí, beleza, vem pra cá. Mas o que vai acontecer ali no meio do caminho, só Deus sabe, entendeu? Eu vejo que essa é a forma de ter um jogo e um mundo vivo. Se você for parar para pensar, né, uma campanha pronta, uma coisa um pouco mais engessada, é bom, tem seus pontos positivos, né, uma aventura pronta. Ela é legal em dois momentos. Quando você gostaria muito de ver, né, como é que roda aquele sistema, seja você iniciante ou já veterano, né, tem muitas aventuras prontas e isso dá um charme especial pro sistema. É um posicionamento, por exemplo, do D&D, tem muitas aventuras prontas, isso é positivo, isso é legal. Mas, ao meu ver, em muitos casos, se você não tem alguma habilidade, ele fica extremamente engessado, porque você tem um objetivo ou mais de um delimitado e a gama de possibilidades dele ela é infinita, né? Porque nós estamos falando de um livro. E em alguns casos, você só tem uma possibilidade de resolver aquela aventura, por questões óbvias. Uma coisa um pouco mais aberta, né? Seja ela aí num sandbox mesmo, assim, ou então o crawl, né? Que você vai rolar a tabela e vai ver o que tem ali, deixa um pouco mais aberto. Mas, de novo, nos dois casos, há a possibilidade de você fazer meio termo, né? Assim, juntar os dois mundos de duas maneiras, eu vejo. O primeiro é você dar uma sensação de falsa escolha. Eu confesso que às vezes eu faço isso, tá? Por quê? Porque alguns dos ganchos da aventura eles precisam ser seguidos para que a própria campanha continue, tá? Então eu vejo isso, não vejo como um problema, né? Alguns deles, mas mesmo naqueles ganchos ou pontos que eu dou uma falsa sensação de escolha, eu permito que chegar nessa escolha seja da maneira que os players quiserem, né? Vocês precisam ir por aqui, mas a maneira que vocês vão fazer para ir por aqui, eu deixo meio em aberto. Ou então todos os caminhos vão levar até ali onde eu quero que leve. Mas vocês escolhem a maneira de ir, né? Para fazer uma alusão. Então, essa é uma das possibilidades, você alinhar um pouco os dois mundos. E a outra é você, dentro de uma aventura mais pronta, e aí também depende muito da sua habilidade de improviso e de controle que você tem, tanto de cenário quanto de sistema e de mesa, né, de controle de mesa, você permitir que numa aventura dessas que são já escritas, e tome alguns rumos diferentes. Você não precisa também seguir à risca, em todos os casos, daquela aventura. Você pode abrir um pouco mais e deixar que os objetivos, sejam secundários ou principais, sejam resolvidos de maneiras diferentes, até com outras soluções não imaginadas. Mas isso depende um pouco ou melhor, depende muito, né, do quanto você tem de habilidade para fazer isso aqui. Porque, veja, imagina que você está começando num sistema. Fazer muitos improvisos pode causar algum
algum problema. Numa aventura também, né? Se você não tem um domínio completo ou uma experiência prévia que te permita fazer isso, você pode levar ela para rumos que vai perder o sentido do jogo. Então, é um assunto que precisa ser explorado com alguma parcimônia, né? O quanto que você tem de habilidade para trilhar nesse caminho assim um pouco mais de improviso, mesmo tendo como pano de fundo um trilho a ser perseguido, né? Então, são duas maneiras que eu vejo assim que dá para alinhar um pouquinho. E eu sempre, nas minhas histórias, eu sempre fui pouco detalhista, né? Eu sempre fiz por tópicos e usando mais ou menos isso, né? Eu tenho a preparação desse jogo, às vezes uma ideia que vai acontecer 2, 3 jogos para frente, mais assim, mais tópicos, né? E caminhos que precisam ser feitos, do que realmente ter todo aquele detalhe que alguns mestres têm de world build. Assim. E é aquela coisa, você vai aprender a improvisar com o tempo, você vai pegando o jeito de improvisar e pegando essas nuances de como você vai seguir com a aventura, às vezes sem ter uma decisão tomada antes. Com o tempo você vai aprendendo, tanto que começa com uma coisa simples, começa com a aventura pronta, começa com um sistema, com a parte mais simples do sistema, não vá procurando todos os módulos, seja o sistema que for, cara. Tipo, pega o livro básico ou o livro Lit, né, aquela coisa, a parte aberta do sistema, pega uma aventurinha pronta e você está começando no hobby, vai fazendo o Railroad. E aos pouquinhos você vai entendendo como funciona o processo de dar agência aos jogadores, de você dar um pouco mais de liberdade e você também ficar animado com o que pode acontecer. Isso é uma coisa legal, cara. Isso é uma coisa que eu venho pensando mais recentemente, que eu acho que ajuda. Que nem você falou, cara, pega só o livro básico. E aí cada vez mais, por exemplo, hoje quando eu vou mestrar GURPS, cara, eu nem uso outro livro, eu uso só o livro básico, porque já fechou, entendeu? Já tá ali. O core da experiência que eu quero, o core do negócio, tá ali. É que nem eu já falei, eu fui fazer Blade Runner, e é a minha campanha de Blade Runner. É um policial, né, um investigador correndo atrás de replicantes. É isso. Putz, preciso do biotech, do GURPS? Não. Por quê? Porque primeiro, o cara não é replicante. Segundo, o cara não é cientista. O cara é só um policial, cara. Eu não preciso saber as minúcias do biotech pra saber se o replicante é viável. Não é um replicante, cacete. O que eu tenho ali? Eu peguei o livro básico, tá? Faz aí teu personagem. O Alan fez. A gente jogou. Só com o livro básico, cobriu tudo. Putz, eu queria uma arma um pouquinho diferente da que tem lá. Preciso do Ultratech? Não, cacete. Vou pegar a arma lá e falar, queria que ela desse mais dano. Tá, mais um D6 aqui de dano. Às vezes o menos é mais, né? Se você for parar pra exatamente. Pensar, né? Puxando esse gancho que você fez uma aventura com um player, um outro assunto que é importante a gente tratar aqui é quantidade de jogadores, né? Porque tem gente que pensa, mano, vou fazer uma mesa para 10 jogadores, vai ser mó legal. Então, cara, se você quer mestrar para uma galera, saiba que vai dar trabalho. Não é fácil. O ideal são grupos de 4 a 5 jogadores no máximo. Você tem que ter uma habilidade muito grande aí para você torear 10 pessoas. E eu falo isso com conhecimento de causa. Alguém que já jogou comigo aí nos primórdios aí do RPG lá na minha casa sabe que a média de jogadores na mesa lá era de 8 pessoas, 7 a 8 pessoas, então era muita gente sempre jogando. Cara, é um negócio assim desafiador que hoje, eu digo para vocês, cara, hoje até quando eu vou jogar, mestrei recentemente aí para 3 pessoas, eu tive aquela sensação de que tá faltando coisa. De tanta gente que jogava na mesa, né? Mas é um assunto assim que, cara, você tem que ter uma habilidade muito boa de conduzir a mesa, um domínio muito grande do sistema, dos objetivos aí, para que você viabilize, porque senão vocês não chegam a lugar nenhum, porque a quantidade de gente falando, e aí você tem tem níveis diferentes de jogador e de a chance de alguém faltar.
dos jogadores terem, assim, aspirações diferentes. Nossa, isso é um problema muito sério. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte divertida que é algumas diversidades na mesa, né? Você pode dividir o grupo, você pode, por exemplo, ter várias classes distintas, não no sentido de jogos que tem a classe como guerreiro, mago, assim, mas classificações, né? Para ficar um pouco melhor aí, não confundir do que a gente está falando, né? Então, esse tipo de mesa muito grande, ela abre essa possibilidade, mas é um negócio bem avançado aí, e que nem cabe para todos, né? Dependendo do sistema que você for fazer, a concentração aí é muito necessária. E aí você pode até travar muito os jogos, as rodadas, turnos, né? Esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que tem que ser bem pensada aí, com muita parcimônia aí, se você quer fazer. Também porque tem um esforço pessoal aí do mestre muito grande aí para poder fazer. Eu acho que são alguns desafios. O primeiro é agenda. Um outro ponto é o que você falou. Pô, é muita gente na mesa, é muita gente com ideias diferentes, de repente alguém quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e aí não anda, porque todo mundo fica discutindo. Você tem a questão também o fato de ter muita gente também na mesa pode fazer com que alguns se divirtam e outros não, porque de repente o cara é mais extrovertido ou até mais cuzão mesmo, assim, e quer impor a ideia dele de qualquer jeito e não deixa os outros se divertirem também. Mas isso fica muito mais difícil de controlar e tipo, putz, o seu sétimo jogador ali, você talvez não tenha notado que ele ficou muito magoado com aquilo, sabe? Que ele ficou muito, tipo, falar, mano, foda-se, eu vou sair dessa mesa, entendeu? E aí eu acho que tem também a questão de, se você tá jogando um jogo, tipo D&D OGL, cara, os turnos são lentos, né? A galera adora falar que o combate é rápido, mas não é. Acho que tem esse ponto. Acho que um outro ponto, voltando ao negócio da agenda, é uma questão de compromisso. E aí é um negócio assim, olha, vamos jogar, todo mundo aqui joga domingo 4 horas da tarde, todo mundo joga domingo 4 horas da tarde. Mas aí tem um cara que não vai. E aí o que você faz? Você cancela a mesa? O cara te avisa meia hora antes. Você cancela a mesa? Pô, você já fez toda a sua preparação, de repente os outros jogadores já... Tipo, uma sessão que o pessoal acabou de subir de nível, ou gastar XP, entendeu? Os caras já prepararam a ficha, tá todo mundo pronto. Entendeu? Aí um cara cancela. Você vai cancelar a mesa? Com 7, 8 jogadores, é muito fácil de isso acontecer, de alguém ter algum problema e não poder aparecer. Então, o que a gente estabeleceu foi isso. Se tiver 50% mais um, né, de jogadores na mesa, a gente vai jogar. Então tem 5, se tiver 3, a gente joga. E o que acontecia com o personagem do outro jogador? De quem faltou? A gente dava a ficha para outro jogador, controla. Por quê? Porque eu já tentei, pelo menos, outros jeitos de falar assim, não, esse personagem não vai aparecer na aventura hoje porque ele foi fazer outra coisa. Mas, de repente, não tinha condição do cara não tá lá, entendeu? Porque, de repente, vocês estão no meio de uma dungeon. Como é que o cara foi fazer? Não, o cara esqueceu lá que deixou a roupa no varal e vai chover, o cara voltou lá pra tirar a roupa, entendeu? Ou nessa sessão que o cara faltou, os caras foram viajar e aí o cara ficou pra trás, porque, bom, o personagem dele não tava lá. E aí o cara vai ter que dar um jeito de aparecer. Na próxima sessão que ele for jogar, vai ter que dar um jeito de aparecer ali naquele lugar que o resto do grupo tá, entendeu? Então, assim, eu entendo que dar o personagem de um jogador para outro jogador controlar não é tão... pode não ser tão legal assim, principalmente dependendo dos jogadores que você tem. Isso tem que ser uma coisa combinada. Mesmo vai funcionar desse jeito. Se você faltar, eu vou dar alguém vai controlar, não sei quem, tá? Alguém vai controlar seu personagem e ele vai tomar as decisões pelo seu personagem. É claro que o cara não vai falar assim, eu vou ser um escudo humano aqui para os 58 tiros que estão vindo na nossa direção, com o personagem do outro. Não, né? Foi o jeito que a gente conseguiu resolver, porque
se a gente fosse cancelar a sessão porque tinha um ou outro que não podia ir naquele dia, a gente não terminava, cara. A campanha que levou 1 ano e meio ia levar 4 anos, se é que ia terminar. Eu penso que assim, são casos e casos, né? Mesmo nessa proporção que vocês citaram dos 50% mais um, eu penso que algumas coisas são, assim, dá para você relevar, né? Não sei, não precisa ser... Algumas coisas não precisam ser ferro e fogo, né? Você tem aquele cara que é quanto mais em faltar, ou então aquele assunto que, assim, aconteceu realmente uma coisa que a pessoa não se importa, tal, beleza. Agora, tem situações aí que eu acho que vale, assim, a empatia também para você cancelar. Eu sei que não é o ideal, né? Todo mundo fica frustrado e tal, mas, poxa, às vezes uma empatia em alguns casos aí pode garantir um jogador bom de manter ele numa campanha, num jogo, né? Motivar ele a jogar, sei lá. Eu acho que essa também é uma das dicas que não precisa ser seguidas ao ferro fogo, mas ao mesmo tempo eu acredito que não pode ser refém das pessoas, né? Porque, como vocês bem falaram, todo mundo tem as suas responsabilidades e, inegavelmente, todo mundo sacrificou alguma coisa para estar ali. Será que todo mundo dá a mesma prioridade que estão dando, ou realmente foi um evento isolado, né? Então vale a reflexão também, né? Não, com certeza. Até porque às vezes a gente está resolvendo uma coisa que é daquele personagem do jogador que faltou, né? É alguma coisa a ver com o background dele, ou uma história que ele puxou, que ele foi atrás, entendeu? E naquele dia, putz, não vou poder. E aí eu acho que, sim, vale a pena esperar. Isso quando a pessoa avisa, né? Porque tem aquela galera que não avisa, ou avisa 1 hora depois da hora marcada para começar a sessão, ou então some naquele dia, no dia seguinte, mas foi mal. Porra, bicho. Celular, tá ligado? Isso aqui não é mais anos 90, não, cara. A qualquer momento você podia ter avisado. Não é difícil. E aí entra uma outra coisa, assim, que o Thiago tocou. Tá todo mundo na mesma vibe? E eu não digo só na mesma vibe de tipo, tá todo mundo querendo jogar mesmo um jogo de terror? Não tem um cara querendo fazer a paródia pornô do Scooby-Doo? Não é só isso. Eu acho que tem também a questão de tipo, tá todo mundo super engajado com o jogo, tá todo mundo super levando a sério, e tem aquele jogador que não tá. Entendeu? Que não falta, foda-se. Tá todo mundo lá, puta, como é que a gente vai fazer? Tá, não sei o que, na sessão lá, todo mundo pensando em como é que vai resolver o negócio, o cara tá lá montando uma pirâmide de dados, uma torre de dados, entendeu? E aí acho que vai muito do grupo, né? Assim, vocês se importam com essa pessoa, que essa pessoa não tá participando tanto? Isso incomoda? Porque se não incomodar, beleza, deixa o cara lá, entendeu? Porque de repente o cara quer ficar junto com os amigos dele, né? Pô, eu quero fazer o rolê porque eu quero estar junto, tem momentos divertidos e tal, não sei o que, mas o jogo mesmo não me engaja muito. De repente não é culpa do narrador, é culpa não é culpa, né? É só que a pessoa não vê tanta graça assim, entendeu? Mas assim, se tá todo mundo sempre super na pegada e esse jogador incomoda, vamos conversar, entendeu? Cara, putz, tá todo mundo aqui empolgado. Aí chega na hora, você não sabe sua ficha de nível. Chega na hora, você não sabe o que fazer. Você escolheu justamente um personagem mago, você não sabe como nenhuma das magias funciona. A gente tem que perder tempo, né, pra descobrir como é que aquela magia funciona, né? Ou inventar alguma coisa na hora, mas a gente nunca sabe. Você demora pra tomar decisão, enfim. Todo esse tipo de coisa que com 3 jogadores é uma coisa, e com 7 já vira um Godzilla, tem que ser conversado e alinhado. E é aquele negócio, né? Não transforme seus amigos em jogadores de RPG. Transforme seus jogadores de RPG em seus amigos. Se você tem um grupo de amigos, fala assim, galera, eu queria jogar RPG com vocês. Vamos aí? Vamos. Beleza. Tem gente que curtiu, tem gente que não curtiu? Cara, tudo bem, velho. Deixa quem curtiu jogando, quem não curtiu, não joga, caceta. Aparece depois, entendeu? Ou vai no mesmo rolê e fica fazendo outra coisa, fica jogando videogame, sei lá.
E, ao mesmo tempo, alguém que você conheceu numa mesa, de repente, pô, vocês ficam amigos, tal, não sei o quê, e começa a jogar mais, começa a dar rolê com a pessoa, entendeu? Alguém que você conheceu na internet, jogar online, enfim. O importante é que quem esteja jogando RPG queira estar jogando RPG. Não, e assim, acho que a gente já passou por situações em que a gente identificou o jogador que não estava muito engajado e a gente não deu tanta corda pra ele, entendeu? Do tipo assim, olha, você não tá tão engajado, você falta com frequência, tal, não sei o quê, por qualquer motivo que seja que não me interessa, não vou te dar holofote, entendeu? Não vou depender do seu background pra avançar, pra tipo, colocar uma história, porque eu sei que eu não posso contar com você com frequência, entendeu? E às vezes até a pessoa é engajada, gosta, tal, não sei o que, mas a agenda dela é impossível, entendeu? Não bate com a de vocês e tal. Então sinto muito, cara. A quantidade de jogadores, quanto mais jogadores, só faz isso ficar mais difícil. Então, saber gerenciar isso tudo, eu acho que é a parte final e a parte que você vai... De primeira você não vai saber, se você está começando a mestrar agora, você vai ainda fazer algumas coisas erradas, você vai vai demorar para você entender como é que as coisas funcionam, até porque o pessoal está conhecendo, às vezes se você está começando, muitas vezes seus jogadores também estão começando, então vai demorar para você encontrar a dinâmica perfeita do seu grupo, né? E quem são a galera que gosta de jogar mesmo. E você vai conhecer outros jogadores. Eventualmente você vai estar numa comunidade de pessoas que jogam, vai conhecer outras pessoas. E aos tempos você vai adquirindo essa experiência de entender como funciona, o que funciona melhor para você, o que funciona melhor para as pessoas que costumam jogar com você. E com o tempo você vai criando essa base de conhecimento que vai te ajudando a ter campanhas mais duradouras. Eu não tive nenhuma campanha duradoura quando eu tinha 15 anos de idade. Era tudo, fazia a primeira personagem, 2 aventuras, cadê? Acabou. Exato. E hoje em dia, quantas campanhas a gente já não fez, Pimpão? Que duraram e foram legais pra caramba. Né? E que terminaram, né? E eu acho que uma das coisas que a gente viu é que assim, bom, não precisa estar todo mundo, entendeu? Pô, eu queria fazer Blade Runner, não consigo imaginar uma campanha de Blade Runner com um grupo. Pô, vou chamar um cara. Quero, beleza, jogamos só eu e ele. Feito. Ninguém ficou magoado, entendeu? Tipo, cara, isso. Eu achei muito foda. Eu queria que depois você contasse toda a história do... Não, e olha só o que dá pra fazer. Eu fiz com o Alan, só que você não sabe o que aconteceu, não sabe como é que foi, como é que não foi. Eu posso fazer te colocar na mesma situação, você faz um outro personagem, tudo bem, eu te coloco na mesma situação, apresento pra você o mesmo caso, porque já tá preparado, eu não vou ter trabalho nenhum. E também uma outra coisa que a gente aprendeu é campanhas curtas existem. Não precisa necessariamente ser uma one shot. Mas de repente você quer testar um conceito novo, quer testar um sistema novo, quer, sei lá, tem uma ideia, mas que, putz, não vai dar pra virar uma campanha, né? Você tem uma ideia muito concisa, assim, muito fechadinha, muito curta. Cara, faz uma campanha de 4, 5 sessões. Vai ser divertido. O pessoal fica muito... do tipo, eu queria ter aquelas campanhas que os caras jogam há 23 anos com os mesmos personagens. Mano, tá, isso é legal? É legal, mas não é só... O RPG não vive só disso, cara. E você pode ter campanhas muito legais, com histórias muito épicas, que rolaram em 5 sessões e acabou. Uma outra coisa que eu ia falar, assim, presta atenção em questão de tempo, né? Por exemplo, vai fazer diferença você contar o tempo da sua campanha? Né? Porque a gente tem a percepção que sim, mas muitas vezes não, né? Tô perguntando por quê. Tem mestre que não cobra ração, por exemplo. Quanto é que você vai comer, quanto é que você não vai comer. Ele assume que vocês conseguiram caçar animais selvagens e pegar vegetais durante o caminho e tal. Já vi mestre que não conta flash, né? Que fala assim, foda-se o número de flash, eu tô considerando que cada vez que você para, você pega um pouquinho de madeira e faz mais flash pra você. Tá bom. Vai fazer diferença se os caras chegarem em 2 dias ou 3 dias? Não tá contando nada, não tem nenhum recurso para ser contado, whatever, né? Agora,
talvez faça diferença assim, tipo, putz, o cara não passou no rastreamento, ele foi para outro lugar. Ou o cara, tipo, não passou por ele vai chegar, mas talvez ele chegue com mais dificuldade. Talvez alguém fique envenenado por alguma, sei lá, comeu um cogumelo que não era para comer e tá envenenado, ou ficou loucaço, né? Então, assim, beleza, isso faz diferença. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que não vai fazer diferença nenhuma é tipo, os caras chegaram lá na quarta ou na quinta. Foda-se. Essa contagem de tempo, eu acho que faz diferença se você tá controlando outras coisas que estão acontecendo fora dos olhos dos players. E aí essa contagem de tempo pode ser interessante para do tipo, é a agência dos players. Os players decidiram que vão para um lugar, mas aquela outra cidade está viva e as coisas estão acontecendo. Então, coisas que eles podem, para dar aquela sensação de urgência, do tipo, você escolheu isso, mas isso aqui ainda está acontecendo. Então, acho que a gente conseguiu trazer boas dicas para quem está querendo mestrar, para quem está querendo não ter tanto trabalho assim, sabendo que mestrar não é um bicho de 7 cabeças, é só você se dispor, vou mestrar, vou ser o mestre, sabe? Você não precisa ser o baita escritor fodão para começar a mestrar. Basta querer, basta ter essa vontade, fazer suas anotações rápidas, preparar a sessão e se organizar, conversar bem, ter toda uma questão de comunicação. Eu acho que é isso que a gente trouxe, acho que foi um bom episódio. E tem alguma outra dica? Você tem alguma outra ideia de que pode ajudar? O que você faz que funciona muito bem na sua mesa e que faz com que suas campanhas durem e que suas campanhas sejam legais? Conta aí pra gente nos comentários. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu, Thiago, pela sua participação. Obrigado, gente. Prazer aí falar sobre esse assunto. Queria só deixar um recado, porque os novos mestres e os antigos não se cobrem, né? Você com certeza está fazendo melhor, e quem achar que não for construtivo você absorve, claro, com certeza, a gente tem que estar sempre aberto a isso, mas quem for destrutivo você fala para ele que você já é mais do que ele, porque você é mestre, você já tem uma boa vontade e uma habilidade que ele não tem, ou que ele faça melhor do que você faz, né? Muito fácil criticar, mas não fique refém de jogadores, né? E faça as coisas dentro das suas possibilidades, considerando que com certeza é um aprendizado, e tudo aquilo que a gente falou aí, mestres novatos e veteranos ainda tem problemas com ele, então o seu problema não é exclusivo e você não é o único, né? Busque trocar ideia, porque isso engrandece bastante, e saiba que tudo aquilo que você tem de problema deve ter pelo menos um caminhão de soluções, né? Isso aí, valeu, Pimpão. Fizemos um caminho bem preguiçoso para ser um bom mestre. Não, cara, eu fiquei cansado. Já tava na preguiça aí, porra, vocês... vamos gravar. Porra, não. Mas aí, né, fazer o quê? Ai. É isso aí, pessoal. Obrigadão, valeu. E Pimpão do Futuro, lembre-se de botar os links no final desse episódio. Então é isso aí. Valeu, galera! Valeu.